E vem conhecer um pouco mais do personagem do Coringa nos quadrinhos. E está chegando nos cinemas o filme Coringa, Delírio a 2. Filme esse que é uma continuação do filme Coringa, que tem a volta de Joaquin Phoenix no papel do Coringa e que tem a adição da Lady Gaga no elenco, agora fazendo a Arlequina. E bom, muita gente conhece o personagem do Coringa, afinal, ele é o maior vilão dos quadrinhos e ele é um dos maiores vilões da cultura pop. Mas você sabe mais ou menos como foi sua origem, a sua criação nos quadrinhos? Essa foi a minha motivação do vídeo, de falar um pouco mais e fazer com que quem não conheça nada do personagem conheça um pouco mais sobre ele. Porque os filmes já tiveram algumas versões diferentes dele, mas nenhuma deu uma origem certa, assim como nos quadrinhos não tem. Então a partir daí, vamos falar um pouco sobre o personagem, começando sobre a sua origem. E para quem não sabe, o Coringa apareceu nos quadrinhos em 1940. Ele foi criado por 3 nomes fortes dos quadrinhos, que é o Jerry Robinson, o Bill Finger e o Bob Kane. Para quem não sabe em qual edição ele apareceu e queira procurar, ele apareceu na edição Batman número 1 de 1940. Mas para quem não sabe, essa não é a primeira edição do Batman. Essa é só a primeira edição do Coringa. O Batman apareceu pela primeira vez em 1939. Inclusive, vale destacar, esse ano o Batman está comemorando 85 anos da sua estreia. Na estreia do quadrinho do Batman, ele já era apresentado como um homem milionário. O Bruce Wayne era um homem milionário, que era órfão e que se vestia de morcego e combatia o crime à noite. E depois de 1939 para 1940, o Batman já fez um sucesso pelo seu quadrinho que era feito e por ser muito inspirado no personagem do Zorro. Esse conceito todo vendeu muito fácil a história e com isso, a partir de 1940, ele começou a ter o seu quadrinho solo. E aí, a partir daí, tendo o quadrinho solo, tendo um quadrinho mensal, que teria que era algo diferente para a época, aí o Coringa foi apresentado. E essa primeira versão que surgiu do Coringa, ele surgiu como um lunático, criminoso vestido de palhaço, que matava com um soro que deixava suas vítimas com um macabro sorriso. Só que o que muita gente não sabe é que os criadores do Coringa, quando estavam procurando uma base para poder criar o personagem, eles se inspiraram num filme chamado O Homem que Ri, de 1928, onde tinha um ator principal chamado Conrad Veiga, e ele fazia um personagem que era muito parecido com o conceito do Coringa. Então a partir daí, ele foi a inspiração para criar o personagem, um filme de 28 que inspirou um personagem de 1940. Tanto que você pode ver que o visual do Coringa nos primeiros quadrinhos é muito parecido com o ator nesse filme. Para quem não sabe, o Homem que Ri, ele tem 2 coisas interessantes sobre esse nome. O primeiro é que anos depois o Coringa ganhou um quadrinho que recebeu o mesmo nome do filme, chamado O Homem que Ri. E a segunda curiosidade que muita gente não sabe é que o filme de 1928 ele é inspirado no livro do Victor Hugo. E para quem não sabe, Victor Hugo é conhecido pelo seu terror trágico, pela forma como ele transforma os seus personagens e suas histórias numa visão trágica do mundo. Tanto que, além do clássico O Homem que Ri, dois livros dele que se transformaram em filmes que fizeram muito sucesso seria O Corcunda de Notre Dame e também seria Os Miseráveis. Que sim, o musical e o filme da Disney. Esses 2 filmes são inspirados em livros do Victor Hugo para mostrar o quão grande era esse autor e quão influente ele era. Mas para quem não conhece ou para quem não leu, o Coringa, obviamente, ele não iria conseguir manter aquela personalidade por muito tempo. Como eu falei, a primeira versão do Coringa, ele era muito sádica, ele era muito realmente uma pessoa que matava por gosto. Só que a partir daí, até 1950, ele manteve essa personalidade, mas aí veio a censura dos quadrinhos. E de 1950 até mais ou menos os anos 70, o Coringa, ele mudou completamente a sua personalidade nos quadrinhos, onde ele deixou de ser um assassino sanguinário e virou muito mais um palhaço brincalhão que fazia os crimes dele mais para chamar a atenção do Batman, mas muito mais nesse sentido de ser alguém, um palhaço brincalhão, e não esse conceito de ser um assassino sanguinário que matava por prazer. E isso aconteceu muito por causa da censura. Não só o Coringa, mas muitos personagens e muitos quadrinhos acabaram sofrendo muito com a censura. Até a relação do Batman com o Robin dentro dos quadrinhos mudou bastante por causa da censura que aconteceu. Então essa foi a mudança principal dos quadrinhos até os anos 70, pelo menos.
E aí, chegando nos anos 70 e a censura passando, eles resolveram fazer um meio termo, onde não era aquele Coringa completamente assassino sanguinário e também não era aquele Coringa um palhaço brincalhão. Não, eles fizeram uma nova roupagem pro Coringa, que é a que é utilizada até hoje em dia, que é a mais atual e que é a mais respeitada. Essa nova versão do Coringa, ele mantinha esse conceito de ser brincalhão no que ele queria fazer, mas num conceito muito mais de realmente ser um psicopata. Ser alguém que era um psicopata no sentido de como ele queria matar as pessoas, de como ele queria fazer os jogos pro Batman. Mais do que isso, o Coringa, ele deixa de ser um assassino ou um brincalhão, ele vira um anarquista. Ele vira alguém que ele quer destruir o sistema, que odeia política e que quer mostrar como o mundo pode ser mais visto da sua visão caso as pessoas tenham um dia ruim, assim como ele mostra no quadrinho Piada Mortal. O quadrinho Piada Mortal, eu acredito que é a definição de o que é o Coringa moderno, o que é o Coringa que as pessoas gostam e reutilizam até hoje em dia, no conceito de o Coringa é alguém que quer acabar com o Batman, mas mais do que isso, ele quer mostrar pro mundo que a sua ideia de mundo não é tão errada, que se você tiver um dia tão ruim como ele, você vai se tornar um novo Coringa ou um Coringa da sua forma. Então esse é o novo Coringa que é atual até hoje, um Coringa que ele é psicopata, ele não liga para as pessoas sem ser ele mesmo, ele vai fazer tudo para cumprir o seu objetivo, ele gosta de brincar com as suas vítimas e mais do que isso, ele é um anarquista, ele é alguém que realmente quer mostrar sua visão e essa é a linguagem mais atual que a gente tem do personagem hoje em dia, com algumas mudanças, tem algumas versões diferentes, mas mesmo assim, no total, quando você pensa em Coringa, quando você pensa no que é feito pro Coringa, você vê que dos anos 70 pra frente é o que é mais usado. Você pode ver que o do Jack Nicholson, também o do Joaquin Phoenix e o do Heath Ledger, quando você pensa no roteiro de cada Coringa, você pode ver que são Coringas completamente diferentes. O Coringa do Jack Nicholson é um Coringa muito mais, em relação a ter mais divertido, mais alegre, ele tem uma cara mais de palhaço como um todo, em como ele transforma suas vítimas. O Heath Ledger, ele é algo mais real, até porque o Nolan queria um Batman mais real. O Joaquin Phoenix é um Coringa com a visão do Coringa. São três Coringas diferentes, mas quando você pensa no cerne do personagem, você percebe que tem toda essa linguagem dos anos 70, porque os Coringas diferentes podem ter visuais diferentes e até personalidades diferentes e atuações diferentes, mas o conceito base é esse tirado dos anos 70. Mas apesar de tudo isso, não existe uma origem certa para quem é o Coringa em relação a nome. Ele tem algumas origens, algumas HQs já arriscaram abordar a origem do personagem, mas eles nunca realmente chegaram a dar essa é a versão definitiva do personagem. Essa é a pessoa que está por trás da máscara e essa é a sua origem. Mas agora eu vou contar qual é a história que mais é repetida sobre o Coringa e qual que é a história que mais conta como foi a sua origem como palhaço do crime. Na época, ele era um comediante fracassado. E a partir daí ele tentou fazer alguns roubos. E esses roubos nunca davam certo. Ele não era um grande pessoa, um grande assaltante. E a partir daí, ele vendo que sua vida não estava boa, ele resolveu, para não ser pego, usar um pseudônimo. E esse pseudônimo dele seria o Homem do Capuz Vermelho. E era até bem ridículo o visual dele, se parar pra ver. Era um terno, só que ele usava uma capa vermelha e um capuz vermelho que parecia um capacete. Nesses dias, um dia ele tá tentando fugir do Batman, nessa briga ele acaba caindo dentro de um ácido. Só que em vez dele morrer, que era o esperado por ele ser o ácido, aquilo acabou corroendo o seu rosto e também acabou corroendo a sua cabeça. E quando ele saiu dali, ele resolveu que ele tinha que ser uma nova pessoa. Essa história já foi contada de versões diferentes. Desde a primeira versão, que ele sai do ácido e vira o Coringa de cara, desde a versão dos games, como no Batman Arkham Origins, que também brinca mais com esse conceito de como corroeu a cabeça dele. No Piada Mortal, aquilo é só um ponto a mais para ele ser uma nova pessoa. Até no filme e na HQ Morte em Família, que é focado no Robin, quando tem que lembrar do Capuz Vermelho, lembra dele. Tanto que o Robin Vermelho, que é o Jason Todd, e aqui vai ter um spoiler de Batman, ele acaba morrendo nas mãos do Coringa. Quando ele morre nas mãos do Coringa, ele acaba virando o Robin Vermelho, que é o Capuz Vermelho. Qual que ele vira esse personagem? Porque quem matou ele foi o Coringa. Então aquilo era para fazer uma referência para quando ele matasse o Coringa. Então ele não chega a matar o Coringa, mas até isso retorna essa origem. Então essa é a origem mais fiel do personagem, que já foi repetida em mídias e histórias diferentes.
E agora que eu já falei tudo da origem do personagem, agora eu vou deixar 5 HQs como recomendação para você que quer conhecer mais do personagem do Coringa. Eu vou deixar uma extra, que eu já vou começar com ela, que seria a HQ de 1940, que é a primeira aparição, que é sempre bom saber como que ele foi pensado originalmente. E agora eu vou falar 5 HQs. Elas não estão em ordem de qualidade, e sim em ordem de lançamento. Começando com A Piada Mortal, de 1988. E no mesmo ano de 1988, eu recomendo a HQ Morte em Família. A terceira HQ é bem próxima, é de 1990, onde lançou a HQ Asilo Arca. Dá pra perceber que tem datas muito próximas, porque uma grande parte de como o Batman cresceu e explodiu de vez foi nos anos 90, com uma grande quantidade de clássicos do personagem que saiu. Os últimos 2 quadrinhos que eu recomendo seriam O Homem que Ri, que lançou em 2005, e a outra lançada em 2008, chamada Coringa. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera da continuação do filme do Coringa? Você gosta do personagem ou não? Qual é a sua melhor versão dele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.